Uma nova história está sendo escrita. Jungkook entra oficialmente para o círculo de elite dos jovens acionistas mais ricos da Coreia do Sul. Olá, ARMY! Aqui no K-pop Coreia, quando a história fala, a gente escuta. E quando a história não pede atenção, a gente respeita o silêncio. Hoje ninguém está gritando. Não porque falte motivo para levantar a voz, mas porque o motivo é grande demais para ser diminuído pelo barulho. Há momentos na história que não chegam com explosões, fogos ou manchetes escandalosas. Eles chegam em silêncio. E esse silêncio não é vazio. Ele é denso, cheio de significado, cheio de consciência, cheio de respeito contido. Hoje é um desses momentos raros. Hoje, um nome que conhecemos há anos nos palcos, sob luzes intensas e aplausos ensurdecedores, agora está registrado em um mundo completamente diferente. Não o mundo do espetáculo. Não o mundo da fama instantânea, mas o mundo da propriedade, da estratégia e da visão de longo prazo. Esse nome é Jeon Jungkook. 2 mundos. Um homem. Por muito tempo, vimos Jungkook apenas em um deles. Um mundo vibrante, acelerado, onde tudo acontece rápido demais. Um mundo de turnês, gravações, câmeras e expectativas globais. Mas sempre existiu outro mundo correndo em paralelo, longe das lentes. Um mundo silencioso, feito de números, decisões cuidadosas e escolhas que não buscam aplausos. Um mundo que exige paciência. Pouquíssimas pessoas conseguem viver nesses 2 mundos ao mesmo tempo. Menos ainda conseguem dominá-los. Jungkook é uma dessas exceções. Um jovem sob pressão global. Jungkook não cresceu com o luxo de escolhas ilimitadas. Desde cedo, sua vida foi moldada por horários rigorosos, metas claras e expectativas enormes. Enquanto muitos aprendem certas lições depois de errar, ele aprendeu cedo uma verdade essencial. Tempo é um ativo, um recurso que não volta. Enquanto outros se deixavam levar por impulsos e tentações comuns da indústria do entretenimento, Jungkook soube esperar, soube observar, soube segurar. Na indústria do entretenimento, o dinheiro chega rápido. E dinheiro rápido é, muitas vezes, o teste mais perigoso. Não são poucos os que caem não por falta de recursos, mas por excesso sem controle. Ainda assim, Jungkook nunca foi visto como alguém escravizado pelo luxo. Ele aproveitou os frutos do próprio trabalho, sim, mas nunca se perdeu neles. Essa diferença muda tudo. É a diferença entre a mentalidade de quem apenas trabalha e a mentalidade de quem constrói. Existem 2 formas de enxergar o mundo. Um trabalhador pergunta: quanto eu ganho? Um dono pergunta: onde isso pode crescer? Jungkook escolheu a segunda pergunta. Investir é, acima de tudo, um ato de honestidade consigo mesmo. É aceitar que o hoje não dura para sempre, que popularidade não garante permanência, que os palcos, um dia, ficam silenciosos, e apenas quem encara essa realidade de frente consegue atravessar o tempo sem quebrar. Quando veio à tona a informação de que Jungkook havia entrado para o grupo dos acionistas mais ricos da Coreia do Sul, com menos de 30 anos, não houve explosão coletiva. Não houve escândalo. Houve silêncio. Um silêncio pesado porque aquela notícia quebrou muitas narrativas prontas. Por que essa conquista é tão rara? Porque exige algo que poucos têm: paciência extrema, disciplina fora das câmeras, capacidade de adiar recompensas imediatas, coragem para pensar diferente e uma mente que não se perde nos elogios. Essa combinação é extremamente rara. Existe uma riqueza que não aparece em extratos bancários, um tipo de prosperidade que não pode ser fotografado, vazado ou exagerado por manchetes. A verdadeira riqueza de Jungkook pertence a essa categoria. Ela é medida em controle. Controle sobre o próprio tempo. Controle sobre quando falar. E quando o silêncio diz mais. É medida em escolhas. A liberdade de aceitar projetos por alinhamento, não por obrigação. É medida em distância. Distância da pressão constante da indústria. Distância do pânico que consome tantas carreiras quando os holofotes começam a falhar. E, acima de tudo, essa riqueza é medida em estabilidade. Um futuro que não é frágil. Uma vida que não desmorona quando os aplausos cessam. Esses são os ativos que não oscilam e valem mais do que qualquer número. O impacto em uma geração. Jungkook nunca subiu em um púlpito para discursar, nunca lançou manifestos, nunca vendeu fórmulas de sucesso. Mesmo assim, uma geração inteira observou e aprendeu.
sem frases prontas, sem discursos motivacionais, apenas por meio de atitudes. A mensagem foi clara: sucesso não precisa ser barulhento. Maturidade não depende apenas da idade. Pensar no longo prazo não destrói sonhos, protege sonhos. Essa mensagem se espalhou silenciosamente, de tela em tela, de coração em coração. Hoje, o ARMY escolhe o silêncio. Não porque falta emoção, mas porque o sentimento é mais profundo. Não é euforia, não é choque, é orgulho. Um orgulho calmo, firme, que não precisa de validação externa. Orgulho de um ídolo que não apenas brilha, mas permanece em pé, sem pressa, sem desespero, sem necessidade de provar algo o tempo todo. Apenas firme. A história mostra que muitos ídolos são consumidos pelo mesmo sistema que um dia os elevou. Eles queimam rápido, dependem demais da atenção. Jungkook viu esse destino e recusou. Ele não gritou. Não declarou guerra à indústria. Ele se preparou. Enquanto outros corriam atrás de tendências, ele construiu bases. Enquanto outros temiam o esquecimento, ele planejou continuidade. Enquanto outros reagiam emocionalmente, ele agiu estrategicamente. E isso mudou tudo. Quando as tendências mudarem, quando os algoritmos mudarem, quando o gosto do público mudar, Jungkook não entrará em pânico, porque sua vida nunca foi construída apenas sobre atenção. Ela foi construída sobre estrutura, identidade e escolhas inteligentes. Quando o mundo olhar para outro lado, ele ainda estará de pé, não implorando relevância, apenas pronto. Essa é uma nova definição de sucesso. Sucesso não é dominar manchetes. Não é estar em alta o tempo todo. Sucesso é permanecer firme quando ninguém está olhando. E hoje, Jungkook provou que pertence a esse grupo. Aqui no K-pop Coreia, a gente não aplaude apenas o brilho. A gente respeita a visão. Porque os aplausos passam, mas o respeito permanece. E talvez seja exatamente por isso que esse momento importa tanto. Não pelo número, não pelo ranking, não pelo status, mas pelo que ele representa em silêncio. Jungkook não chegou aqui por acaso. Ele chegou porque soube esperar quando o mundo exigia pressa. Soube escolher quando tudo parecia fácil demais. Soube dizer não quando o sim traria aplausos imediatos, mas custaria o amanhã. Em uma indústria que cobra entrega total e esquece rápido, ele construiu algo que não depende de palco, câmera ou trending topics. Ele construiu autonomia. E autonomia é algo que não se compra, não se herda e não se improvisa. Ela nasce da disciplina diária, da consciência do próprio valor e da coragem de não seguir o fluxo quando o fluxo leva ao vazio. Enquanto muitos confundem sucesso com visibilidade constante, Jungkook mostrou que sucesso também é saber desaparecer quando necessário. É saber proteger a própria essência. É entender que o tempo não é inimigo, mas aliado de quem constrói com intenção. E isso muda tudo, porque transforma fama em legado e talento em permanência. O mais impressionante não é onde ele chegou, mas como ele chegou. Sem escândalos, sem discursos ensaiados, sem precisar provar superioridade. Ele fez o que poucos conseguem, deixou que o tempo confirmasse suas escolhas. E o tempo, quando responde, não erra. Esse tipo de vitória não provoca gritos. Ela provoca reflexão. Faz uma geração inteira parar e pensar sobre futuro, estabilidade e propósito. Faz fãs perceberem que admirar alguém vai além do palco. É também aprender com a postura, com as decisões invisíveis, com a maturidade que não se anuncia. Jungkook nunca prometeu ser exemplo, mas se tornou um exemplo de que é possível crescer sem se perder, de que é possível vencer sem se quebrar, de que é possível brilhar sem se consumir. E talvez essa seja sua maior conquista. Quando os holofotes se apagam, muitos entram em desespero. Mas quem construiu base não teme o escuro, porque sabe exatamente quem é, onde está e para onde pode ir. Jungkook não corre contra o tempo. Ele caminha com ele. E essa é a diferença entre quem faz sucesso e quem constrói história. O futuro ainda não foi escrito por completo, mas algumas coisas já são claras. Ele não será frágil, não será instável, não será dependente. Será um futuro com escolhas, com margem, com liberdade. E isso é algo que nenhum prêmio consegue entregar. Aqui no K-pop Coreia, a gente entende que nem toda vitória precisa de confete. Algumas precisam apenas de silêncio e respeito. Porque existem conquistas que não pedem aplausos, pedem reconhecimento. E hoje,
Mais do que celebrar um ídolo, a gente reconhece um homem que entendeu cedo demais algo que muitos só aprendem tarde demais: que o verdadeiro sucesso não é ser lembrado por um momento, mas continuar de pé quando o momento passa. Essa história não termina aqui. Ela apenas entra em uma nova fase, mais silenciosa, mais sólida, mais duradoura. E quando alguém perguntar no futuro como é que se constrói longevidade em um mundo que vive depressa, o nome de Jungkook será citado não como exceção, mas como referência, porque alguns fazem barulho, outros fazem história, e Jungkook faz os dois, no tempo certo.